seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Leve virá, leve virá, leve Jesus voltará. Leve virá, leve virá. Leve Jesus voltará. Boa noite, muito boa noite para você que acompanha os primeiros instantes deste grande programa, desta grande semana, A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Bulhon e Quarteto Arautos do Rei. Boa noite para você, onde estiver, principalmente você que se encontra confortavelmente assentado em um dos nossos cerca de 15 mil auditórios espalhados pelo Brasil. Muito obrigado por sua presença. Recebam desse nosso auditório o NASP Campus São Paulo, o boa noite. Vocês podem dar o boa noite para eles? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha, com um boa noite desse eu voltaria durante toda a semana. Boa noite para você também que nos acompanha ao vivo pela Rádio Novo Tempo ou pela TV Novo Tempo. Pastor Alejandro Bulhon dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. Um pastor muito querido, muito admirado em todo o mundo e muito experiente também. Séries como essa que você vai assistir esta semana, ele já realizou centenas pelo mundo. Também autor de diversos livros, entre eles Conhecer Jesus é Tudo, Terceiro Milênio. Você não perde por esperar. Ele tem uma forma toda especial de falar sobre o amor, sobre Jesus, e eu tenho certeza que essa esperança vai alcançar você também. Agora guarde esse endereço, www.esperança.com.br, www.esperança.com.br. Nesse endereço você vai ver os vídeos, vai poder baixar os vídeos desta semana, tem um chat com o pastor Bulhon logo após este programa, e você também tem que pedir o seu presente. O nosso presente para você é o curso bíblico inteiramente grátis, Verdades para o Tempo do Fim. Será que o mundo vai acabar mesmo? Você vai acabar quando? Peça esse curso bíblico inteiramente grátis, não paga nada, Verdades para o Tempo do Fim. Durante toda essa semana, temos um encontro marcado neste horário, e tenho certeza que as bênçãos de Deus vai alcançar você também. A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Bulhon e Quarteto Arautos do Rei. Pastor Hélio Carnassali é o diretor desta instituição. Boa noite, pastor. Boa noite. Ore conosco. Vamos orar. Curve sua fronte, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento de alegria em que podemos compartilhar a tua palavra com milhares e milhares de pessoas espalhadas por este país, em países além mar. Abençoa, Senhor, a mensagem desta noite, as músicas, o pastor Bulhon. Abençoa cada pessoa presente, os nossos amigos convidados especialmente para esse momento. Abençoa, Senhor, para que tudo aquilo que acontecer aqui possa tocar o nosso coração, possa produzir paz e possa produzir em nós a alegria da salvação.
Fica conosco, Senhor, é a nossa prece que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Este amor transforma a vida, cura a alma, o pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou cantar a linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É
Jesus, a solução. Não podemos abrir a palavra de Deus sem pedir a direção do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, nestes momentos, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. Olha este povo lindo reunido aqui e as milhares de pessoas em diferentes lugares do país e do mundo, dispostas neste momento a receber a Tua palavra no seu coração. Mas, Pai, a nossa mente humana, nosso coração humano, por mais bem intencionados que sejamos, a nossa mente humana só pode compreender as coisas da matéria, as coisas desta terra, as coisas da carne. Ela tem dificuldades para entender as coisas do Espírito. E, no entanto, esta noite falaremos de coisas espirituais. Por isso, suplicamos uma mente espiritual. Uma mente capaz de compreender verdades que não tem que ver apenas com a vida nesta terra, mas com a vida futura, com a vida eterna lá nos céus. Por favor, estas pessoas que estão reunidas nos diferentes lugares de recepção e aqui não vieram para ouvir as palavras de um ser humano. Então, Senhor, que o ser humano desapareça agora. Que a pessoa maravilhosa de Cristo seja levantada. Jesus, quando esteve nesta terra, disse: se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. E esta noite queremos ser levados aos pés de Jesus. Queremos nos rendir diante dele, queremos aceitá-lo como nosso Senhor soberano em nossa vida, como nosso Salvador. Antes da leitura bíblica, Senhor, extende tua mão e abençoa as pessoas que estão recebendo a mensagem esta noite. Às vezes tem pessoas machucadas por dentro, sangrando, feridas, pessoas tristes, pessoas revoltadas, pessoas carregando o peso da culpa, pessoas aprisionadas em vícios. Que teu poder libertador chegue até eles. E esta noite seja uma noite de renascimento, uma noite de esperança, uma noite de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos queridos, muito, muito bom estar com vocês esta noite aqui. E estar aqui não para fazer uma visita, não para falar de coisas desta terra, mas para abrir a palavra de Deus. Aos amigos queridos do Iapoque ao Chuí, no Brasil, ligados neste momento nas igrejas, nos auditórios, nas casas, enfim, talvez através do internet, no leito de um hospital, em diferentes países, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, talvez do outro extremo do mundo, pessoas dispostas a aprender. Bem-vindos. Esta noite é uma noite de aprendizagem. Todas as noites, as mensagens apresentadas serão extraídas do livro, da epístola de um homem que não é muito conhecido na Bíblia, da epístola de Judas. Vamos a pregar 8 sermões tirados da epístola de Judas. Este Judas não é o traidor, não é o Iscariote. Este Judas é o Judas, irmão de Jesus Cristo, filho de José, possivelmente antes de estar casado com Maria, irmão de Jesus. Nesse sentido, irmão de Tiago também. Acontece que enquanto Jesus desenvolvia seu ministério nesta terra, nem Judas, nem Tiago, nem os outros irmãos de Jesus Cristo
filhos de José, aceitaram Jesus como Messias. Não acreditaram nele, não o seguiram. Outros estranhos o seguiram, mas eles que eram irmãos, não. Porém, depois da morte de Cristo, seus irmãos se converteram e 2 deles chegaram a ser homens extraordinários. Um deles, Judas. E Judas escreveu esta epístola de apenas 25 versículos. Depois de 3ª de João, é a epístola mais curta da Bíblia, do Novo Testamento. Judas tem apenas 25 versículos. E eu disse em Lima, semana passada, poderia pregar tranquilamente 20 sermões tirados da epístola de Judas. Eu quero desafiar para vocês para o seguinte: vejam, a Bíblia é uma mina, Você vai escarbando, e à medida que vai avançando, vai encontrar pepitas de ouro, pedras preciosas, coisas maravilhosas. A Bíblia não é para pegá-la e ler sem saber o que você está pensando. Medita num versículo, aplica o texto para a tua experiência, tenta entender o que Deus está querendo falar para você. Mas você precisa estudar a Bíblia todos os dias. Esta semana, o tempo vai ficar curto, porque, volto a repetir, poderia pregar 20 sermões tirados do livro de Judas. Vou pregar apenas 8, que vai me permitir a semana. Vamos ao primeiro texto para esta noite. Judas, versículo 1. Veja o que diz. A estas alturas da vida já preciso usar óculos. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreve aos chamados. Quem é que chama? O Senhor Jesus Cristo disse quando esteve nesta terra, em São João 16:8, e quando Ele vier, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Quem é que convence de pecado? Quem é que chama? O Espírito Santo. Bom, disse Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreve aos chamados pelo Espírito Santo, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Já de entrada, Judas menciona o Espírito Santo, o trabalho dele de chamar, de convencer, de tocar corações. Menciona o Deus Pai que ama os filhos e menciona o Deus Filho que é o que cuida, que guarda o cristão na experiência cristã. Por que enfatizo isto? Porque, queridos, vivemos em tempos interessantes, inclusive o desenvolvimento da epístola de Judas vai nos mostrar isso. De vez em quando aparecem, e eu quero pensar que são pessoas sinceras, pessoas lindas. De repente tem algum aqui esta noite. Não que o Espírito Santo não é Deus, não que alguém inventou o trabalho do Espírito Santo, não que isto, que aquilo, que Jesus é o Espírito Santo. Oh, queridos, com todo o respeito que vocês merecem, escuta uma coisa: o gato só tem 4 patas. Não tenta procurar uma 5ª pata no gato, que não tem. O rabo não é a 5ª pata, é rabo. Mas tem gente que começa, não se complica. Outro dia eu conversei durante 1 hora com uma dessas pessoas que não acreditam no Espírito Santo. E depois de explicar com todo carinho, com todo amor, ele disse assim: pastor, o Senhor não me convence. Não tem ninguém que me convença. Oh, querido, quem convence é o Espírito Santo. E se você não acredita em Deus, então não acredita no Espírito Santo, quem vai te convencer? Aí você está certo, ninguém vai te convencer. Ninguém pode te convencer. O único que convence de pecado, de justiça e de juízo é o Espírito Santo. E Tiago aqui, já na abertura de sua epístola, menciona o Pai, menciona o Filho, menciona o Espírito Santo. Agora, me impressiona de
de Judas me impressiona o seguinte: ele era irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo, mas na sua epístola ele diz Judas, servo de Jesus Cristo. Não diz irmão de Jesus Cristo, diz servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Por que não diz irmão de Jesus Cristo, se era irmão de Jesus Cristo? Esta é uma das coisas que me provocou, me inspirou o desafio de pregar de Judas. Um homem humilde, um homem simples. E nós vivemos numa cultura, querido, escuta, e tenta entender o que vou te falar. Nós vivemos numa cultura onde se você não é doutor, não vale. E se você é doutor, só falta colocar uma placa em frente para que todo mundo olhe que você é doutor. Oh, querido, o teu valor não está no teu título. O teu valor não está no teu dinheiro. O teu valor não está nas posses. O teu valor não está na tua cultura. O teu valor não está no nome, não está na família. O teu valor está no serviço. Judas, não irmão de Jesus Cristo. Ora, se você for amigo da rainha de Inglaterra e foi lá em Londres e tomou um chá da tarde com a rainha, não gostaria de chegar no Brasil e dizer: tomei chá com a minha amiga rainha? Quem não gostaria de fazer? Tirei uma foto com Neymar. Eu pensava que Elano era o único que perdia pênaltis. Quem não quer ser amigo de pessoas famosas? Melhor ainda, família. Sou cunhado, sou genro, sou sogro, sou irmão, sou primo. E Judas não esgrime esse título. Apenas disse: sou servo. E aí está a grandeza de Judas. Sou servo. Você veio a este mundo para servir, querido. Não tenta viver em função daquilo que o mundo admira. Tenta viver em função do serviço. Serve a Deus, serve as pessoas. Serve aos que estão perto de você, aos que estão longe de você. Vive para servir. Porque você um dia vai morrer, eu também. Mas as obras continuarão para sempre. As obras de serviço, de entrega. É uma das coisas que me impressiona de Judas. Mas os 3 pensamentos que eu quero destacar esta noite são os seguintes. Veja, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, escreve aos chamados de Deus, amados de Deus, guardados de Deus. Chamados, amados e guardados. Coloca essas 3 ideias na tua mente. Você é chamado por Deus. Você é amado por Deus. E você é guardado por Deus. Chamado. A Bíblia, queridos, desde o Gênesis até o Apocalipse, é um livro de chamado, 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 chamado. Deus é um Deus que chama, chama, chama. Chama você quando é criança, chama você quando é jovem, chama você quando é velho, chama você no inverno, chama você no verão, chama de dia, chama de noite. Deus chama, chama e chama. Em Gênesis, Deus aparece no jardim do Éden chamando: Adão, onde estás? Em Apocalipse, o último capítulo, o livro termina dizendo: e o Espírito e a igreja digam: vem. Quem chama é o Espírito. E usa a igreja. O Espírito usa a igreja. Porque, por exemplo, esta noite aqui, tem pessoas que vieram lá nos lugares de reunião. Tem pessoas que estão aí diante da tela assistindo, porque um amigo, um membro da igreja, foi usado pelo Espírito para chamar você, para convidar você, para dizer: vem. O Espírito chama, o instrumento é a igreja.
Apocalipse dice, y el Espíritu y la iglesia digan, ven. Y aquel que ouve, venha y beba da agua de vida. A Bíblia é um livro de chamado. Gênesis começa com chamado. Apocalipse termina com chamado. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, volveos a mim, chamado. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, vinde a mim todos os que estáis carregados, chamado. Deus é um Deus que chama. A Bíblia é um livro que chama. E por isso é que esta noite eu vou chamar. Quando chegar no fim da minha mensagem, eu vou chamar. O Espírito Santo vai chamar, eu vou ser um instrumento. Quando chegar no final da minha mensagem, não agora calma aí. Deixa que o Espírito continue trabalhando no teu coração. Mas quando chegar no fim da minha mensagem, eu vou dizer para você, agora levante-se e venha e entregue sua vida a Cristo. E por quê? Porque a Bíblia é um livro de chamado. Porque Deus é um Deus de chamado. E sabe, a palavra chamado tem uma raiz grega interessante que tem que ver com eclesia, que é a igreja. Em realidade, se nós vamos à língua original, que é o grego, vamos a chegar à seguinte conclusão. O que é a igreja? A igreja é formada por aqueles que foram chamados e aceitaram o convite para vir. É por isso que esta noite, queridos, aqui não tem visitas. Nunca há visitas. Jamais na igreja se levanta e diga, bom, agora as visitas. Como visita? A igreja não tem visita. Quando você diz a alguém, você visita, você recebe em casa um amigo e diz, você visita, o que está dizendo? Você não é de aqui, você não é da família. Lembre-se, é só entrar e sair, porque você visita. Então jamais diga visita a uma pessoa que você convida. Quando uma pessoa recebe o chamado e vem, já não é visita, já é membro da igreja. Existem dois tipos de membros da igreja: os que já foram batizados e os que ainda serão batizados. Serão batizados esta semana, o próximo mês, no próximo ano, mas pessoas que aceitaram o chamado, porque a igreja está formada por aqueles que aceitaram o chamado e responderam ao chamado. Ouviram o chamado, responderam ao chamado, porque Deus é um Deus que chama. Agora te digo uma coisa: por que Deus te chama? Por que Deus chama? Às vezes eu deitado na minha cama, olhando para o teto, e eu tenho muitas noites sozinhos nos hotéis, e fico deitado olhando para o teto e às vezes penso assim: por que Deus me chama? Me chama de manhã, me chama de noite, sempre está me chamando. Por quê? Porque nós, os seres humanos, quando chamamos alguém, é porque precisamos de alguém. Por exemplo, quando você chama um médico, é porque você está mal. Quando você está bem, nem lembra que existe médico. Quando você chama o dentista, é porque o dente está doendo. Quando está tudo bem, nem lembra que existe dentista. Nós, os seres humanos, chamamos alguém porque precisamos desse alguém. Agora, por que Deus te chama? Então eu pergunto assim: meu Deus, o que há de mim, em mim de valor para você me chamar, me procurar? O que tem de valor em mim? Eu sempre digo que se eu morresse e cremassem meu corpo, daria um punhado de cinza, que não alcançaria nem para adubar uma florzinha. É tudo que eu sou. Então por que Deus me chama? Por um simples motivo, querido. Você, escuta bem, é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Você é precioso. Ouve você que está me assistindo do outro lado. Você é precioso para Deus. Não importa quem é você. Não importa como você vive. De repente está sozinho diante do computador, com a vida destruída, com a vida acabada, o casamento feito pedaços. Outro dia eu estava saindo de uma prisão lá no México, depois de pregar um devocional para os internos. Enquanto saía, um rapaz desde o alambrado
olhou para mim gritando e disse assim: pastor, o que eu fiz com minha vida? O que eu fiz com minha vida? Eu te digo esta noite, jamais se pergunte o que você fez com sua vida. Pergunte-se o que você vai fazer com sua vida a partir de hoje. Porque não importa o que você fez. Não importa quem é você. Ah, pastor, o Senhor diz que eu sou a coisa mais preciosa para Deus porque não me conhece. Não, querido, eu não te conheço. Mas eu conheço Deus. E Ele te ama. Assim com o caráter, com o temperamento que você tem, raivoso, estupim curto, já estragou a vida da tua família, tua própria vida, já perdeu muito emprego por esse temperamento que você não consegue controlar. Você mesmo se olha no espelho da vida e chega à conclusão de que você não presta, mas assim, deformado pelo pecado. Quando Deus olha para você, não olha como a pedra bruta jogada no caminho. Quando Deus olha para você, olha como um diamante precioso escondido detrás dessa pedra bruta. Coloque-se nas mãos de Deus, deixe-se amar por Deus, deixe-se transformar por Deus. E te digo uma coisa, não há nada que Deus não possa fazer na tua vida, porque você é precioso para Deus. Agora, Ele não pode fazer nada contra a tua vontade. Você tem que querer, você tem que dizer sim, você tem que se entregar. Às vezes Deus permite que a vida, querido, a vida, não digo Deus, porque Ele nunca faz nada que te faz sofrer. Por favor, não pensa que Deus está trazendo provações, dificuldades. Não, mas Deus permite que a vida e que as tuas próprias decisões te levem a um rincão, a um canto da vida, em que você não pode mais, não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, arruinou tudo, destruiu tudo, não consegue dormir, o peso da culpa, como um martelo, te crucifica no madeiro da tua própria consciência, de dia e de noite. Mas nesse momento, quero que você lembre que assim mesmo, você continua sendo precioso para Deus e que Ele tem um plano lindo para a tua vida. Você é chamado por Deus, mas você é amado por Deus. Ele te chama porque te ama. Ele não te chama porque Ele precisa de você. Oh, querido, o que você tem para dar a Deus? O que eu tenho para dar a Deus? Quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho os meus complexos, os traumas que a vida criou em mim, e dos quais talvez eu não tenho culpa, quando eu olho às vezes sentimentos confusos dentro do meu coração, eu me pergunto o que eu sou, quanto eu valho, para Deus estar me procurando. Mas não me procura porque eu posso fazer algo por Ele. Oh, querido, Deus te procura porque o que Ele mais quer é que você seja feliz. E você jamais, coloca isto na tua cabeça, jamais será feliz sem Deus. Veja, o ser humano é como um triângulo. Tem um lado mental, emocional. Tem um lado físico, biológico. E tem um lado espiritual. Tem gente que acha que não tem lado espiritual. Eu viajava outro dia daqui de São Paulo para Brasília com um jornalista famoso deste país. Estávamos conversando e eu me identifiquei como pastor. E ele disse: pastor, ainda tem lugar para a fé nesta terra, neste mundo em que vivemos? E ele é ateu, e ele é famoso, e ele não esconde que ele é ateu. Todo mundo sabe que é ateu. Ele não acredita em Deus, não acredita no diabo, não acredita em nada. Então ele disse assim: eu não tenho um lado espiritual, porque eu não acredito em Deus. Agora, tem muita gente linda que pensa dessa maneira, mas eu quero te dizer uma coisa, e se você está me ouvindo ou assistindo, ou ouvindo pela rádio, assistindo em outro lugar, escuta isto. Você tem um lado
mental emocional, e isso não depende de você, querido. Não depende de você, essa é tua estrutura. Se você está vivo, é assim. Você tem um lado físico, biológico, e isso não depende de você. Por exemplo, você pode dizer assim: não, eu não tenho fome, eu não acredito na fome. A fome é invenção dos seres humanos. Você pode racionalizar o que quiser, você pode argumentar o que você pode dizer, você pode gritar a pulmão cheio: não, eu não acredito na fome, mas vai ter fome. Não, mas não, vai ter fome. Não, mas eu não acredito. Vai ter fome, querido, porque não depende de você. Você é emoção, você é corpo, e você tem um lado espiritual, e não depende de você. Não, mas eu não acredito em Deus. Claro que acredita. Não, você talvez não acredite no Deus que eu acredito, mas você acredita em Deus, porque você fez de seu ateísmo o seu Deus, da sua filosofia o seu Deus. Você não adora o Deus criador dos céus e da terra, você adora suas ideias, você adora seu racionalismo, mas não me diga que não tem Deus. Agora, enquanto você não entender que você tem um lado espiritual, e enquanto você ignorar propositadamente o lado espiritual, jamais vai ser feliz. Eu não estou te falando de religião, eu estou te falando que você saiu das mãos do Criador como um ser mental espiritual. Tem que alimentar o lado mental emocional. Um lado físico biológico, tem que alimentar e cuidar o lado físico biológico. E tem um lado espiritual, tem que alimentar o lado espiritual, porque senão, querido, esse triângulo se desajusta. Agora, o que lhe dá sustentação a estes dois lados é a base, o lado espiritual. Se você não tem resolvido o seu lado espiritual, esses dois lados ficam bambos. E você pode procurar o que quiser aqui, conseguir o que quiser aqui, continua bambo. Pode continuar por aqui e bambo. O que precisa é a base espiritual. E Deus sabe isso e te ama. E por isso disse: filho, vem, vem, vem. Porque sem mim você pode correr pela vida, você pode acumular dinheiro, de nada vai te servir. Você pode acumular fama, de nada vai te servir. Você pode acumular poder, de nada vai te servir. Quando chega a noite, vai ter vontade de chorar. Vai sentir: o que faço nesta vida? De onde venho? Para onde vou? Não vai conseguir dormir. Vai ter que tomar comprimido para dormir. Quer dizer, você precisa de Jesus. Agora, é preciso você ter que chorar para entender que precisa de Jesus. Lembre-se, o Deus da Bíblia é um Deus que chama você. O Deus da Bíblia é um Deus que ama você. E o Deus da Bíblia é um Deus que, quando você aceita o chamado e vem a Ele, Ele guarda você, Ele conserva você, Ele protege você. Então, Ele cria em teu coração o sentimento de segurança. E segurança é o que toda criança precisa na vida para crescer sadia. E segurança é o que todo ser humano precisa para enfrentar a vida sem medo. Tem crises, mas se eu estou seguro, guardado nos braços de meu Pai, eu caminho firme em meio das dificuldades, em meio das crises. Deus nunca prometeu que nesta vida não vai enfrentar dificuldades, que o câncer um dia não pode tocar tua vida, que um acidente de trânsito não pode cegar a vida de um filho teu. Deus nunca prometeu que nesta vida você não vai perder emprego. Agora, o que Ele prometeu é que Ele te conservará nas suas mãos, e nas suas mãos você estará seguro. Mesmo atravessando o vale da sombra ou da morte, você não terá medo, porque o Senhor está contigo. Ele será teu refúgio, tua fortaleza em meio da tribulação. Uma coisa é viver sem Deus, outra coisa é viver com a certeza de que minha vida está escondida nas mãos de Deus. Oh, querido, não pensa que eu não enfrento dificuldades. Não pensa que eu não passo por turbulências na minha experiência como ser humano. Mas tenho aprendido a me esconder nos braços de meu Senhor Jesus. Porque, como Judas diz, o Deus que me chamou é o Deus que me ama. E esse Deus que me ama e que me chamou, me conservará, me protegerá, me guardará até o fim da jornada. Durante todos estes meses, muitos de vocês têm estado estudando a palavra de Deus.
Muitos de vocês já deveriam ter tomado a decisão de entrar no tanque do batismo e nascer de novo para uma nova experiência. Mas eu encontro muitas vezes gente que diz assim: pastor, eu tenho medo. Meu pai era um deles. Meu pai conheceu o Evangelho quando minha mãe também aceitou a Cristo. Eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe foi batizada, meu pai disse não. Passaram 10 anos, não. Passaram 20 anos, não. Passaram 30 anos, não. Um dia eu sentei frente a meu pai e disse: pai, o que está faltando? O que está esperando para se entregar a Jesus? O que está esperando para entrar nas águas do batismo? E ele disse: filho, você me conhece, eu sou um homem de palavra. Para que eu vou me entregar se eu vou cair de novo? Quando eu tiver certeza de que agora sim, não vou cair, aí eu vou me batizar. E tem muita gente que está esperando isso, sentir isso, para se batizar. Não se batiza porque diz assim: não, tenho medo de falhar. Mas onde está? Aqui não está a promessa de Deus. A promessa é: Ele te ama, Ele te chama e Ele te guarda. Você não tem que entrar no tanque do batismo pensando: não, agora, como será amanhã? Que te importa amanhã? Amanhã está nas mãos de Deus e sua vida também está nas mãos de Deus. Deixa que Ele te guie, deixa que Ele te acompanhe, deixa que Ele te leve. Ao longo da minha vida tenho encontrado gente desesperada. Chega o momento de se entregar e não se entrega. Inventam desculpas, inventam argumentos. Estarei pregando esta noite para alguém que já deve se entregar ao Senhor Jesus, já deve entrar ao tanque do batismo e ser batizado. Há gente que diz assim: mas pastor, por que preciso me batizar? Porque São Marcos 16:16 diz: aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas salvo de quê? Salvo do pecado. Mas que pecado? Oh querido, que pecado? Por que teu casamento está destruído? Por que tua vida financeira está destruída? Por que teu filho está nas drogas? Por que quando chega a noite você não consegue dormir? Me pergunta: que pecado? Vivemos em estado de pecado. Desde que o pecado entrou, quebrou o equilíbrio da vida. Colocou dor onde havia vida, saúde. Colocou traição, colocou violência, colocou egoísmo, colocou orgulho, inveja, cobiça, sentimentos que nos destroem. Talvez esta noite estou pregando a alguém que gostaria de perdoar alguém que te machucou na vida. E você quer perdoar, porque você sabe que esse ódio, esse rancor que você guarda no coração, não está destruindo aquele que te machucou, porque aquele que te machucou está feliz lá, nem sabe que você existe. Mas esse rancor e esse ódio está destruindo tua própria vida. E você quer perdoar, mas não consegue. Por que não consegue? Você está em estado de pecado. Tem que crer em Jesus, mas não basta crer. Tem que entrar no tanque do batismo. Esta noite, querido, esta noite eu tenho a história de um homem cuja esposa orou por ele durante 12 anos, orando todo dia: Senhor, toca o coração de meu marido, toca o coração de meu marido. E se eu estou pregando para alguém, para uma senhora cujo esposo ainda não aceitou a Cristo, para um marido cuja esposa ainda não aceitou Cristo, para um filho cujo pai ainda não aceitou Cristo, para um pai cujo filho ainda não aceitou Cristo, para um amigo cujo amigo ainda não aceitou Cristo, e você está orando, e está orando, e está orando por ele, e às vezes você se desanima, porque passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, e a pessoa parece que não toma a decisão. Minha mãe orou 34 anos por meu pai, até que finalmente se entregou para morrer. 2 meses de seu batismo, morreu. Eu te pergunto, está esperando chegar ao último dia da vida para se entregar a Jesus? Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Então, para sair dessa situação de inoperância,
para sair dessa situação de incapacidade, para perdoar quando não consegue perdoar, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Mas esse crer tem que ser o crer bíblico, que não é só assentimento com a cabeça. Sim, eu creio. Não, não, é ação. E a ação é entrar nesse tanque de batismo. E depois de 12 anos, o grande problema de João era que tinha uma loja. E o melhor dia de vendas na loja era o sábado. E ele dizia, não posso, não vou conseguir sobreviver. Mas ele aceitou Jesus. E querido, quando você aceita Jesus, você coloca a sua vida nas mãos de Deus. E agora, já não é você, é Deus que cuida de você. E ele um dia disse, vou fechar a loja. E fechou a loja e colocou um cartaz lá na porta, hoje, sábado, não atendemos. E pensou, agora vou ver. E ele viu. A loja começou a vender muito mais do que vendia quando abria o sábado. Porque a vida dele agora está nas mãos de Deus. Agora chegou a sua segunda aprovação. Encontrou o tema do dízimo e disse assim, não, como se mal me alcança para pagar a estrutura toda da loja, com o dinheiro todo, se eu devolver para Deus o dízimo, aí que entro em falência. Mas a esposa disse para ele, olha, você não fechou a loja, e qual foi a resposta de Deus? Então cumpre também isto. Você não entregou o coração a Jesus? Oh querido, quando você entrega o coração a Jesus, entrega a causa, entrega o palito, entrega seu ser inteiro a Jesus. E ele foi à igreja levando aquilo que pertence a Deus. Oh querido, não tenha medo de devolver a Deus o que é de Deus. Porque Deus prometeu que Ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos. E de repente a loja, quando ele começou a ser fiel ao Senhor, começou a progredir e a crescer e a crescer. Esta noite, João entra ao tanque do batismo, depois de haver provado o poder de Deus na vida, depois de que sua loja disparou para cima, para contar para o mundo que vale a pena acreditar em Deus. Deus o amou, Deus o chamou, e Deus vai guardá-lo até o fim. Neste momento, os filhos dele, lá na terra dele, estão olhando para a cena do batismo do pai. Os filhos estão batizados. A esposa, há 12 anos está orando por ele. A esposa está por aí. Vem cá, fica aí ao lado do tanque. Eu acho que para você é um momento emocionante, não? 12 anos clamando a Deus, e aí está João. E João, você desafiou a Deus, e Deus não te falhou. E esse Deus que te conduziu até aqui vai te conduzir até o fim, porque você é amado por Deus, chamado por Deus e guardado por Deus. Querido João, hoje tua vida passada fica passada para sempre. Quando você sair da água, você nascerá para uma vida nova. Pela fé que tem em Cristo Jesus, para o perdão de seus pecados passados, para uma vida vitoriosa em Cristo, o pastor Leonino, como ministro do Evangelho, pela ordem divina, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhem os olhos desse homem, olhem o brilho desses olhos. Oh querido, dinheiro nenhum pode comprar esse brilho de esperança. Conforme a palavra de Deus, ele acaba de nascer esta noite para uma vida nova. Mas agora, eu quero fazer um convite para você que está me assistindo lá do outro lado. Teu pastor, o ancião, está na frente esperando você. Levante-se em nome de Jesus e vá à frente, entregando o seu coração a Jesus. E vocês que estão aqui, o Espírito Santo está trabalhando em teu coração e te chamando. Se você quer dizer a Jesus, Senhor, te entrego minha vida, e eu também quero me preparar para um futuro batismo. Te entrego meu coração.
eu aceito o teu chamado. Eu coloco minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, vou te pedir que você se levante e venha aqui. Quem é a primeira pessoa? Glória a Deus, vem. E você lá começa a ir à frente. Milhares de pessoas em todo o Brasil. Este é o momento da tua entrega. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Querido, aí na igreja onde você está, continua indo à frente. O teu pastor está chamando, o teu ancião na igreja está chamando. Este é o momento de tua decisão. E olha, que linda gente. Felicitações, parabéns. Esta é a noite mais linda da vida de vocês. Talvez nesta terra eu não veja vocês mais. Talvez nesta terra eu não consiga abraçar vocês. Mas no reino dos céus, queridos, quando vem Jesus voltar, eu quero vê-los. Deus tem um plano lindo para vocês. Vocês são gente preciosa de Deus. Olhem este irmão aqui, já idoso, quebrantado de saúde. Mas o interessante é que você está entregando o coração a Jesus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe a todos os que estão tomando sua decisão aí nos diferentes lugares do Brasil e do mundo. Se você está sozinho na computadora, aceita Jesus aí. Vamos orar. Pai querido, estendo minha mão, mas gostaria que fosse tua mão maravilhosa, poderosa, curadora, salvadora, redentora, que toque estas vidas. Te estão entregando o seu coração, Senhor, estas pessoas. Tu aceita essa decisão e faz maravilhas por eles. E o que eles não podem fazer por si, tu faz por eles. Obrigado, Senhor. Cuida deles até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não saiam, queridos. Vocês que estão aí nas igrejas, fiquem aí na frente. O pastor quer conversar com vocês. E vocês aqui, por favor, fiquem um minutinho. Sei que está difícil,
mas fiquem um minutinho. Pastor Abdala vai conversar com vocês um minutinho. Essa noite, o Espírito de Deus falou ao seu